Bom, meus amigos, é com grande satisfação que começamos questões e processos incidentes 2. Na aula passada nós vimos o 1 e essa aula vamos ver o 2. Vamos começar falando sobre exceção de litispendência. Nós começamos a falar sobre algumas exceções na aula passada, né? Exceção de incompetência, não é isso? E hoje vamos continuar falando sobre as exceções. Exceção de litispendência. Bom, a litispendência, gente, ela é uma situação que deflui da existência simultânea de duas ou mais ações idênticas. Quando eu tiver duas ou mais ações idênticas e eu identificar isso, eu posso, na minha resposta à acusação, dizer, epa, eu já estou respondendo essa mesma ação numa outra vara. Professor Franklin, quando é que eu sei que duas ações são idênticas? É que quando elas têm o mesmo pedido, as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, eu tenho duas ações idênticas. As mesmas partes, Ministério Público, querelante, o mesmo pedido, condenação nas penas privativas, nas sanções punitivas do artigo 140 do Código Penal, com o mesmo fundamento jurídico, mesma causa de pedir. O cidadão chamou o outro, ofendendo sua honra, por isso pede a condenação. Ora, aí eu vou ter a litispendência. Então, ocorrendo a tríplice identidade, ou seja, o mesmo autor, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, configurado está a situação de litispendência. Mesmo pedido, mesmo autor, mesmas partes, mesma causa de pedir. Tramitando em duas varas diferentes. Você não pode responder dois processos sendo as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Então, por ocasião da resposta à acusação, quando tu és citada para apresentar a tua resposta à acusação, tu vais colocar que se trata de uma exceção de litispendência. Vou estar dizendo que você não pode ser processado naquela vara criminal, porque já existe um outro processo com as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir. Bom, vamos ver a exceção de litispendência. Pode ser alegada a qualquer tempo contra a decisão que acolhe a exceção, pode ser interposto recurso em sentido estrito. Então, se a parte, na resposta à acusação, arguiu a exceção de litispendência e o juiz acolheu esse argumento, acolheu a exceção, eu vou então atacar essa decisão através do recurso em sentido estrito. Se a litispendência foi declarada de ofício pelo juiz, o juiz, ao verificar a distribuição, e hoje o sistema já está informatizado, ele verifica que na outra vara eu tenho o mesmo pedido, as mesmas partes, a mesma causa de pedir. Ele mesmo pode declarar de ofício, mas dessa declaração de litispendência de ofício, cabe o recurso de apelação, pois a decisão tem força de definitiva. Olha aqui essa peculiaridade. Se você, na exceção de litispendência, consegue uma decisão que reconhece a litispendência, eu tenho uma decisão que, como não julgou o mérito, vai ser atacável mediante recurso em sentido estrito. Como, ao passo que se o juiz de ofício declarar de ofício exceção de litispendência, eu vou ter que atacar essa decisão através de apelação, porque essa decisão tem força de definitiva. Estou vendo que temos hoje um aluno novo, um aluno mirim. Está começando hoje, né? Para quem não sabe, ele está aqui na faculdade porque ele passou. E passou com 5 anos, ele passou no primeiro curso dele, medicina. Ele não gostou,
e agora está fazendo direito. Ele, na verdade, é um aluno superdotado, está sendo examinado pela NASA, porque realmente é uma mente prodigiosa. Ele põe, inclusive, o Einstein no chinelo. Ele está só ali olhando para aprender. Veja que ele nem traz o caderno. Ele é tão inteligente que ele consegue decorar tudo. Vamos lá. Exceção de coisa julgada. Na proibição de imputar, né? Não se pode imputar a alguém por mais de uma vez o mesmo fato. Não é isso? É o ne bis in idem. O que é ne bis in idem? É o princípio segundo o qual uma pessoa não pode ser imputada pelo mesmo fato. Então, se tu já tens uma condenação por um mesmo fato, o mesmo crime, em sentença transitada em julgado, tu não podes, proíbe-se imputar-se por mais de uma vez o mesmo fato, a exceção de coisa julgada, é cabível e tem como objetivo impedir que tu já seja julgado novamente por aquele fato que tu já havia sido julgado. Então, a exceção de coisa julgada cabe e tem um caráter peremptório. Atenção, eu não falei aqui, mas a litispendência também tem um caráter peremptório. Pelo menos no que tange aquele processo que foi duplicado. Aquele processo que foi ajuizado depois com a mesma parte, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, ele é extinto e ele não pode ser reajuizado. Mesma coisa a coisa julgada. Se eu já tive uma condenação por um crime de roubo de um estabelecimento X, eu não posso ser novamente julgado e processado por aquele roubo daquele estabelecimento X. Eu posso ser processado e julgado por um roubo de um estabelecimento Y. Se eu já fui processado e julgado por ter matado a vítima Z, eu não posso ser novamente processado e julgado por ter matado a vítima Z. Eu posso ser processado e julgado por ter matado a vítima A, ou B, ou C, mas não a Z, porque aí haverá uma coisa julgada, e ela tem caráter peremptório, não é dilatório, viu? Dilatório nós já vimos na aula 1, que é quando, por exemplo, eu tenho uma exceção territorial, que é relativa, se não for arguída em um momento oportuno, eu vou entrar com a exceção, ela vai dilatar o julgamento daquele processo. O máximo que poderá acontecer é aqueles autos serem encaminhados para o juiz competente. Ok? Muito bem. Nós temos aqui exceção de coisa julgada, só poderá ser oposta em relação ao fato principal que tiver sido objeto da sentença. Perigo. E o que significa fato principal? Gente, num processo de homicídio, eu tenho o processo principal, o fato principal, que é o homicídio. Mas, nos autos de homicídio, eu posso ter pedido de prisão preventiva, feito pelo delegado contra o homicida. Posso ter um pedido de liberdade provisória, feito pelo advogado do acusado em favor dele. Posso ter uma busca e apreensão. Posso ter um pedido de sequestro. Posso ter um pedido de hipoteca legal. Posso ter, enfim, uma série, um incidente de insanidade mental do acusado, etc. Então, a exceção de coisa julgada, ela só vale para o processo principal. Porque esses processos que ficam em apenso, via de regra, são processos que geram coisa julgada formal, cuja força se impõe para aquele processo, mas que pode ser rediscutida em outro processo. Ao passo que eu tenho uma sentença transitada e julgada em relação ao processo principal, ela gera coisa julgada material. E não pode, ela tem força de definitiva sobre aquele processo, e a força dela se espraia, se estende para outros processos. Então preste atenção que a coisa julgada, ela deve ser oposta em relação ao fato principal. Bom, aí nós temos ainda essa observação sobre a exceção de coisa julgada.
A decisão que reconhece a procedência da exceção é desafiada por via de recurso em sentido estrito. Professor, quer dizer que se o juiz acatar a minha exceção de coisa julgada, eu posso recorrer através de recurso em sentido estrito. Então, a procedência da exceção é desafiada por via de recurso estrito, ou estrito ius, como alguns falam. Ao passo que aquela que rejeita a arguição é irrecorrível. Você entrou com um pedido de exceção de coisa julgada, o juiz arguiu, você arguiu, o juiz deu procedente. Ok. A parte pode recorrer através do recurso em sentido estrito, porque é uma decisão que não é uma decisão definitiva, não é uma decisão terminativa. Ela é uma decisão que gera recurso em sentido estrito. Ao passo que, se essa decisão for indeferida, ou seja, você entrou com exceção de coisa julgada e o juiz rejeitou a arguição, porque não existia coisa julgada, porque ele buscou no distribuidor e não descobriu nenhuma sentença daquele processo, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o mesmo crime, a mesma condenação, não tem como você recorrer. Ela é irrecorrível. Professor, mas se o juiz se equivocar, se realmente existiu uma coisa julgada, aí alguns entendem que eu poderia entrar com correção parcial, porque haveria um erro em procedendo. Mas é complicado, você teria que verificar realmente uma forma de provar que o juiz errou e, portanto, indeferiu essa tua decisão, porque ela é irrecorrível. Ela enseja a impetração de pedido de ordem de habeas corpus, caso eu tenha uma pessoa presa. Imagine que uma pessoa já foi processada e julgada por matar Z. Ele então vai responder de novo o processo pela morte do Z, e então se decreta a preventiva dele. Ele já respondeu pela morte do Z, já foi condenado, já cumpriu pena, já estava em liberdade, ele vai novamente ser processado pela morte do Z, e se decreta contra ele um habeas corpus. Ora, você vai usar o habeas corpus para impedir a prisão dele, seria o habeas corpus preventivo, com um salvo-conduto, ou, se ele já estiver preso, você vai entrar para se decretar a ordem de habeas corpus liberatório, para que ele seja liberado. Porque ele não pode realmente, já tendo sido condenado, tendo cumprido pena, novamente ser colocado em prisão. Da decisão pela qual o juiz reconhece ex officio a coisa julgada, cabe apelação. Mesmo raciocínio, tá? Se o juiz reconhecer ex officio a coisa julgada, apelação. Se você arguiu a coisa julgada e o juiz aceitou, a outra parte recorre através do recurso em sentido estrito. Sempre de ofício, apelação. Sempre, se for reconhecido por arguição da parte, recurso em sentido estrito. Bom, aí vamos para as incompatibilidades e impedimentos. Perigo total. Incompatibilidades e impedimentos é aquela situação em que o juiz, ou uma das partes, ou os peritos, ou intérpretes, estão impedidos, ou têm uma postura incompatível com aquele processo. Então, o Código Penal, o Código de Processo Penal, ele prevê o dever do juiz, do órgão do Ministério Público, dos peritos, dos intérpretes, né? Impetrantes, eventuários da Justiça, funcionários da Justiça, absterem-se de atuar, de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal. Serão declinados nos autos. Você é parente, você é casado, né, com alguém que está respondendo o processo, você é serventuário da Justiça, você é ascendente ou descendente, você é amigo capital, você é inimigo,
né? Amigo capital, amigo íntimo, inimigo capital, né, da pessoa. Você tem um crédito, você é credor daquela pessoa, você tem um débito, você é devedor daquela pessoa. Então existem várias situações de incompatibilidades e impedimentos. Inclusive, senhores, há quem defenda que deveria haver uma proibição para que os filhos de juízes, de desembargadores, de membros, né, do Supremo Tribunal Federal, né, parente de ministro do Supremo, do STJ, pudessem funcionar nessas cortes. Que às vezes o cidadão é ministro do Supremo, ele mantém o seu escritório, e aí os sócios dele entram com ação no Supremo. E muitas das vezes, quem vai garantir que eles não vão ter um favorecimento? Por serem do escritório. Não é isso? Então já há quem defenda que existe uma incompatibilidade em relação àquela pessoa, porque o ministro é amigo íntimo, é sócio daquele escritório que está funcionando naquele processo nos autos perante as cortes superiores. Então, quando houver incompatibilidade ou impedimento, a pessoa deve declinar. Não ocorrendo o afastamento espontâneo, tu acha que o ministro vai declinar se ele puder favorecer o próprio escritório e ganhar dinheiro para os filhos ou para os sócios? Difícil, né? Mas se não houver essa declaração espontânea, a parte pode arguir a incompatibilidade ou impedimento. Ora, aí qual seria o procedimento da incompatibilidade e impedimento? Ele argue, o juiz pode se declarar realmente que é impedido, que é incompatível com aquele processo, ou, se ele não se declarar, os autos serão instruídos por uma corte superior, não é isso? Uma corte superior, hierarquicamente superior. Se for um juiz do tribunal, é o tribunal que vai julgar, né? Se for um desembargador, dependendo da situação, eu posso ter autoridades que serão julgadas pelo STJ e poderei ter autoridades do STJ julgadas pelo Supremo em termos de incompatibilidade e impedimento. Após a decisão é que ele vai poder ou não atuar naquele feito. Bom, feita essa pequena explicação, eu vou aqui para o conflito de jurisdição. Dá-se o conflito de jurisdição quando dois ou mais juízes consideram-se competentes ou incompetentes, veja que eu repeti, ou incompetentes para apreciar determinado fato. Mas o incompetente aqui não é que o juiz não tenha competência funcional, é que ele não se considera competente para julgar aquele processo, no sentido de que ele não teria ali competência, o limite jurisdicional dele está extrapolado. Competente ele passou no concurso público de provas e títulos, pelo menos em tese ele é competente, intelectualmente competente, eu quero dizer, mas ele considera incompetente ou incompetente para apreciar aquela situação, porque extrapolou o limite de jurisdição. Então eu tenho as espécies de conflito de competência, né? Eu tenho o conflito positivo de jurisdição e o conflito negativo de jurisdição. O conflito positivo de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízes entendem-se competentes para julgar o mesmo fato criminoso. Aí é problema, né? Dois ou mais juízes são competentes. Eu quero julgar isso aqui. Não, eu quero também. Eu quero julgar isso aqui. Não, eu quero também. Briga. Os dois querem aquele caso. Caso de repercussão, não, eu quero. Não, eu quero também. Eu quero também. Briga. Problema. Os dois juízes se consideram competentes. Quando nós falamos de jurisdição e competência, mas uma aula realmente maravilhosa, aquela senhora, por exemplo, ela via que quando eu explicava, ela ficava com os olhos cheios de lágrimas, emocionada. Então, na aula de jurisdição e competência, eu expliquei que isso aqui podia acontecer.
Eu podia ter 2 juízes que atuaram no feito, um porque decretou uma medida preventiva, tornou prevento o juízo, outro porque depois recebeu a ação penal, e às vezes os 2 podem se considerar competentes. Mas também eu posso ter o conflito negativo de jurisdição. O conflito negativo de jurisdição ocorre quando, e na hipótese em que 2 ou mais juízes recusam-se a apreciar determinado fato delituoso. Quando nós falamos de jurisdição e competência, eu disse que o juiz, qual foi o princípio que eu falei? Que o juiz não pode se recusar a julgar. O princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Ora, imagine a seguinte situação: 2 juízes se julgam incompetentes. E aí, aquela parte não vai ter a prestação jurisdicional? Quando há o conflito de jurisdição, conflito negativo, o conflito positivo de jurisdição, mesma situação da incompatibilidade ou impedimento. O órgão hierarquicamente superior vai julgar. Então, por exemplo, imaginemos, isso aqui é contraproducente, né? Iniciar a aula já com um negócio escrito aqui no quadro. Vamos lá. Então, imaginemos que eu tenho o juiz A e o juiz B. E aqui eu tenho um crime, que eu vou chamar de crime X. Então, conflito positivo de jurisdição é quando os 2 juízes se consideram competentes para julgar esse crime. Esse crime não pode ser partido ao meio, o juiz daqui B julga metade, o outro julga metade. Não pode. Então, havendo conflito de jurisdição, vai ser dirimido pelo órgão superior. No caso do juiz estadual, Tribunal de Justiça do Estado, que vai dizer se é o juiz B ou se é o juiz A competente para o feito. Eu também posso ter o conflito negativo, em que nenhum dos 2 se considera competente para o processo de julgamento daquele crime. Então, o juiz A e o juiz B, nenhum dos 2 se considera competente. Também o Tribunal de Justiça vai julgar. Imaginemos que eu tivesse um órgão do Tribunal Regional Federal. Um ministro daqui, de uma turma, e outro daqui, de outra turma. A turma A é a turma B. Do Tribunal Regional Federal, nós temos aqui um crime federal, e eles se julgam competentes ou incompetentes para julgar aquele crime federal. Quem vai dirimir esse conflito? Eu vou ter aqui o STJ. Sempre eu terei um órgão hierarquicamente superior para onde, né? Os juízes estão subordinados hierarquicamente e esse órgão será competente para julgar o conflito. Eu posso ter conflito, por exemplo, entre os ministros. Vamos só, para exemplificar aqui, imaginemos que eu tivesse um conflito, né, entre um ministro do STJ, né, o STJ-A, ministro A, e o STJ-B, em relação a esse crime. Quem julgaria esse conflito? O Supremo Tribunal Federal. Tá? E assim eu tenho sempre um órgão hierarquicamente superior julgando os conflitos positivos ou negativos. Vamos falar do processamento do conflito de jurisdição. Então, o conflito de jurisdição pode ser suscitado. Posso apagar isso aqui? Eu deixo aqui. Deixa aqui, depois eu pago. Conflito de jurisdição pode ser suscitado pela parte interessada. Ela pode suscitar o conflito,
Dizer, olha, esse juiz aqui, o juiz B, né, o juiz A, já tinha decretado uma prisão preventiva, portanto o juiz estava prevento. Mas aí o juiz B vai dizer, mas fui eu que recebi a denúncia? Então, a parte interessada pode arguir. O Ministério Público, quando não é dominus litis, o dono da lei, o dono da lide, o dono da verdade, o dono da ação, ele será o custos legis, o fiscal da lei, o fiscal da regularidade do processo. Portanto, se ele verificar um conflito positivo ou negativo, ele deve arguir. E também os próprios juízes ou tribunais em causa. Aqui nós vimos uma situação de juízes do Tribunal Regional Federal, desembargadores do Tribunal Regional Federal. Nós vimos aqui situação de ministros e podemos ter situações de juízes. Não é isso? Bom, aí cuida-se do processamento do conflito de jurisdição. Como é que eu faço, então? No conflito negativo, pode ser suscitado nos próprios autos, pois o processo não terá prosseguimento até que seja dirimida a questão. Ora, se nenhum dos dois juízes querem julgar o feito, e eu não posso ter a declinação da jurisdição pelo princípio da indeclinabilidade, né? O processo só vai prosseguir quando o tribunal bater o martelo e disser quem será o juiz ou o tribunal que vai julgar aquele processo. Beleza? Bom, e quando eu tiver, né, as seguintes situações, vamos prestar atenção agora. Vamos agora, item por item, ponto por ponto. Primeiro, ao Superior Tribunal de Justiça compete julgar os conflitos entre quaisquer tribunais, ressalvada a competência do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu citei um exemplo do Tribunal Regional Federal, dois juízes, ou dois desembargadores, da turma do TRF, estão com conflito de jurisdição em relação a esse crime aqui, ó. Ou um conflito positivo ou um conflito negativo. Quem vai julgar? O STJ, tá? Ressalvada a competência do Supremo. Bom, entre o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de Alçada do mesmo Estado, membro. Em alguns tribunais, eu tenho uma situação interessante. Eu tenho um Tribunal de Justiça e um Tribunal de Alçada, né? São Paulo tinha isso, Rio de Janeiro. Nessas situações, sendo dúvida sobre a competência, solucionada sempre pelo primeiro, ou seja, pelo TJE. O TJE, entre o TJE e o Tribunal de Alçada, eu vou sempre dirimir o conflito pelo TJE. Porque este aqui foi criado por este. Esse aqui criou este. Então, quem tem a competência para resolver o conflito é sempre o Tribunal de Justiça do Estado. E não vice-versa. Não foi o Tribunal de Alçada que criou o TJE, foi o TJE que fez uma divisão para criar um Tribunal de Alçada. Ok? Bom, meras divergências entre juiz e promotor não caracterizam conflito de jurisdição, porque promotor não tem jurisdição, gente. Promotor tem atribuição. Quem tem jurisdição, poder de dizer o direito, é o juiz. Portanto, meras promotor e juiz, aquela fofoca. Como dizem lá em Pernambuco, aquela cachorrada do cão. Briga de juiz e... Aí o serventuário disse, ih, briga de cachorro grande, pequinês não se mete. Porque, claro, promotor e juiz, mas não tem conflito de jurisdição. Então, é conflito de atribuição. Conflito de atribuição entre promotores é dirimido pelo PGJ. Atenção, cuidado que já houve gente, essa questão caiu na prova, e a pessoa marcou, é dirimido pela corregedoria. Errado! Conflito entre membros do MP
dirimido pelo PGJ, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. Conflito de atribuições entre membros do Ministério Público dos estados diversos. Perigo. Eu tenho um membro do MPPA em conflito com um membro